Quem foi Isbaal na Bíblia? Isbaal foi um rei legítimo ou apenas uma peça em um jogo de poder? Como Isbaal perdeu o trono para Davi? Como foi a morte trágica de Isbaal? Por que o nome de Isbaal foi alterado na Bíblia? A história de Isbaal é um dos capítulos mais interessantes do período dos reis de Israel. Seu reinado foi cercado por traições, disputas de poder e um fim trágico. Neste vídeo, vamos estudar tudo sobre a história fascinante do reinado de Isbaal, responder essas perguntas e entender o que realmente aconteceu com esse personagem bíblico. Então, fique até o final para descobrir os detalhes surpreendentes sobre Isbaal. E no final veremos 5 lições que podemos aprender com a história de Isbaal. Então vamos lá! Começamos por quem foi Isbaal na Bíblia. Isbaal foi um dos filhos do rei Saul, mencionado no Antigo Testamento da Bíblia. Ele é mais conhecido por ter reinado sobre Israel após a morte de seu pai e de seus irmãos, enquanto Davi reinava sobre a tribo de Judá. Curiosamente, o nome Isbaal, que significa homem de Baal, foi alterado para Isbosete, que significa homem da vergonha, provavelmente para evitar qualquer associação ao deus pagão Baal, algo comum nas tradições judaicas posteriores. Então Isbaal passou a ser conhecido na Bíblia como Isbosete. A principal evidência dessa mudança está na comparação entre 1 Crônicas, capítulo 8, versículos 33 e 34 e 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, onde a Bíblia diz: Em 1 Crônicas, capítulo 8, lemos: Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Aqui, Isbaal é chamado Esbaal. E em 2 Samuel capítulo 2, versículo 8 mostra a mudança para Isbosete, onde a Bíblia diz: Mas Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar para Maanaim. Como dissemos, a palavra Bosete significa vergonha, e essa mudança de nome provavelmente foi feita por escritores posteriores para evitar a associação com Baal, um deus cananeu. Ou seja, originalmente ele era Isbaal ou Esbaal, mas ao longo do tempo, o nome foi modificado para Isbosete nas versões posteriores da narrativa. Agora, vamos explorar os 7 principais fatos sobre o personagem bíblico Isbaal que passou a se chamar Isbosete. Primeiro, Isbosete, o filho de Saul. Isbosete era o filho mais novo de Saul. Segundo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 31, versículos 2 ao 6, seu pai Saul e seus irmãos, Jonatas, a Malquizua, a Abinadab, morreram na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Sendo Isbaal ou Isbosete o único filho sobrevivente de Saul que poderia reivindicar o trono, sendo posteriormente proclamado rei por Abner. Segundo fato, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 a 10, onde vemos que Isbosete é proclamado rei de Israel por Abner, comandante do exército de Saul. E a Bíblia diz: Mas Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar para Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azeritas, sobre Jezeel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou durante 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Depois da morte de Saul, Abner, o comandante do exército, assumiu o papel de regente e proclamou Isbosete como rei de Israel. Ele reinou sobre quase todas as tribos de Israel, exceto Judá, que reconheceu Davi como rei. Terceiro ponto sobre Isbosete: seu reinado fraco e dependente. Isbosete tinha pouca autoridade real, dependendo fortemente de Abner para manter o poder. Isbosete reinou por 2 anos, mas seu reinado foi frágil, sendo praticamente uma marionete de Abner, que tomava as decisões políticas e militares. E seu poder estava centrado em Maanaim, não em Jerusalém. Abner era quem estava de verdade com o poder por trás do trono. Isbosete, embora rei nominal, não tinha autoridade real. Abner era quem controlava as estratégias militares e as decisões políticas. Esse apoio de Abner a Isbosete não era exatamente lealdade pura. Parece ter sido uma jogada para manter a influência da casa de Saul sobre Israel e, claro,
garantir seu próprio poder. Quarto fato: o conflito de Isbosete com Davi. Segundo a Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, Isbosete ou Isbaal não é mencionado diretamente pelo nome, mas a passagem faz referência ao conflito entre os seguidores dele e os de Davi. E a Bíblia diz: "E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas a casa de Saul se ia enfraquecendo." Aqui, a casa de Saul refere-se ao reino liderado por Isbosete, que foi colocado no trono por Abner, comandante do exército de Saul. O versículo mostra que, ao longo do tempo, o poder de Isbosete foi diminuindo, enquanto Davi crescia em influência até se tornar o rei de todo Israel. Então, o governo de Isbaal, conhecido como Isbosete, foi marcado por conflitos constantes com Davi, que já havia sido ungido rei de Judá. E como vimos, houve uma longa guerra entre a casa de Saul, liderada por Isbosete, e a casa de Davi. Davi ficava cada vez mais forte, enquanto Isbosete perdia influência. Quinto fato: o rompimento de Isbosete com Abner. Uma ruptura entre os dois que aconteceu de forma inesperada. Em 2 Samuel 3, versículos 6 a 11, Isbosete entra em conflito com Abner, que acaba abandonando sua causa e se alia a Davi. E a Bíblia diz: "E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se esforçava por manter-se firme na casa de Saul. Então Isbosete, filho de Saul, disse a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai?" Abner se indignou muito com as palavras de Isbosete e disse: "Por acaso sou eu um cão de Judá? Hoje demonstro fidelidade à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu me acusas por causa dessa mulher." A relação entre Isbosete e Abner é um ponto crucial na transição do poder entre a casa de Saul e a ascensão de Davi, cheia de tensões políticas e traições. Pois, como vemos aqui, Isbosete brigou com Abner ao acusá-lo de se deitar com Rispa, uma concubina de Saul. E naquela época, tomar as concubinas de um rei morto era uma forma de reivindicar o trono, o que Isbosete interpretou como uma traição ou uma tentativa de usurpar o poder. Abner ficou furioso com a acusação, dizendo que, apesar de ter sido leal à casa de Saul, estava cansado da ingratidão de Isbosete. E Abner, irritado, mudou de lado e ofereceu aliança a Davi, prometendo unificar Israel sob o governo de Davi, como lemos na Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3 dos versículos 6 ao 12. Sem o apoio de Abner, Isbosete perdeu completamente sua base de poder. Ele ficou frágil, isolado e vulnerável. A mudança de lado de Abner foi um grande ponto de virada para Davi, pois Abner foi até Davi, reconheceu que Deus o havia escolhido para ser rei de todo Israel e começou a negociar a unificação das tribos. Com isso, Davi se fortaleceu e, consequentemente, Isbosete se enfraqueceu ainda mais. Com o apoio de Abner, Davi passou a ter um caminho aberto para ser reconhecido como o rei legítimo não só de Judá, mas de todas as tribos de Israel. Sexto, o assassinato traiçoeiro e a morte trágica de Isbosete. Segundo a Bíblia, em 2 Samuel capítulo 4, versículos 5 a 8, Isbosete é assassinado por dois de seus próprios homens, Recabe e Baaná. E a Bíblia diz: "Foram, pois, os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, entraram na casa de Isbosete, no maior calor do dia, estando ele deitado ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como quem ia buscar trigo, e o feriram no abdômen. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Assim, tendo entrado na casa, enquanto ele estava deitado no seu leito, na câmara de dormir, o feriram e o mataram. E, cortando-lhe a cabeça, tomaram-na consigo e caminharam toda a noite pelo caminho da planície." Aqui vemos então que Isbosete foi assassinado enquanto dormia por dois de seus próprios capitães, Recabe e Baaná. Eles decapitaram Isbosete e levaram sua cabeça a Davi, esperando uma recompensa. Davi, no entanto, condenou o ato, chamando-os de assassinos traidores, e ordenou que fossem mortos. E é importante mencionar que antes de Isbosete morrer assassinado, Abner também teve um desfecho trágico. Como vimos após a morte de Saul, começou o conflito direto entre as forças de Isbosete, lideradas por Abner, e as de Davi, que tinha Joabe à frente. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 17, há uma cena crucial,
Abner e Joabe se enfrentam numa espécie de duelo em Gibeão. O encontro começa como uma competição entre soldados, mas logo vira uma batalha sangrenta, resultando na derrota das tropas de Isbosete. Como resultado, essa batalha fortaleceu Davi, pois sua casa se tornava cada vez mais forte, enquanto a de Saul, representada por Isbosete, ia enfraquecendo. Então acontece a vingança de Joabe contra Abner. Depois que Abner muda de lado, quando Isbosete acusa Abner de se deitar com Rispa, Abner vai negociar a união de Israel sob Davi. Joabe vê Abner como uma ameaça e não confia em Abner, suspeitando que ele estivesse tramando algo contra Davi. Joabe, por mais do que motivos políticos, com motivos pessoais, odiava Abner. Ele queria vingar a morte de seu irmão Asael, que havia sido morto por Abner em combate, segundo está na Bíblia em 2 Samuel 2, versículo 23. Então ocorre o desfecho sangrento. Mesmo depois de Abner jurar lealdade a Davi, Joabe o atrai para uma armadilha e o assassina brutalmente, alegando vingança pela morte de Asael. E a morte de Abner afetou Isbosete. Sim, a morte de Abner foi um golpe fatal para Isbosete. Pois sem Abner, Isbosete ficou totalmente desprotegido, já que ele nunca teve controle real sobre seu próprio exército. Davi, porém, lamentou publicamente a morte de Abner para deixar claro que não aprovava a ação de Joabe, reforçando sua imagem como um rei justo. Mas de fato, isso enfraqueceu ainda mais Isbosete, que perdeu qualquer apoio político restante. E o resultado, mediante a falta de liderança militar após a morte de Abner, deixou Isbosete vulnerável, levando-se em seguida ao seu assassinato pelos seus homens Recabe e Baaná. Sétimo ponto sobre Isbosete. O fim da casa de Saul. Com a morte de Isbosete, a resistência da casa de Saul chegou ao fim, permitindo que Davi unificasse as tribos de Israel sob seu reinado. Esses são os momentos mais marcantes da história de Isbosete. Ele é lembrado como um rei fraco, cuja autoridade era mais simbólica do que real, ofuscado pelo poder de Abner e pela ascensão de Davi. O resultado final é que, com a história de Isbosete ou Isbaal, aprendemos diversas lições valiosas sobre liderança, confiança, destino e as consequências da insegurança e da dependência excessiva dos outros. Para finalizar, vamos ver as 5 lições mais importantes que aprendemos com a história de Isbaal, conhecido como Isbosete. Primeira lição: a liderança fraca leva à instabilidade. Isbosete tornou-se rei não por sua própria força ou habilidade, mas porque Abner, o comandante do exército de Saul, decidiu colocá-lo no trono. Ele não demonstrou uma liderança firme, dependendo completamente de Abner para governar. Isso mostra que um líder sem convicção própria pode ser facilmente manipulado e perder sua posição. Lição: liderança requer firmeza e independência. Se não assumirmos responsabilidade por nossas próprias decisões, corremos o risco de sermos guiados por interesses alheios. Segunda, a insegurança pode ser destrutiva. Quando Isbosete acusou Abner injustamente por ter se relacionado com uma concubina de Saul, ele despertou a ira de seu maior aliado. Como resultado, Abner abandonou sua causa e passou a apoiar Davi. Esse episódio mostra como a insegurança e a falta de sabedoria nas palavras podem afastar pessoas que poderiam ser aliadas. Lição: desconfianças infundadas e decisões precipitadas podem destruir relacionamentos valiosos e colocar tudo a perder. Terceira lição: o perigo da dependência excessiva dos outros. Desde o início, Isbosete foi rei apenas de nome, pois quem realmente tomava as decisões era Abner. Quando Abner morreu, ele ficou sem apoio e vulnerável, o que facilitou sua queda. Lição: não devemos depender excessivamente de outras pessoas para sustentar nossa posição ou propósito. Precisamos desenvolver nossa própria força e discernimento. Quarta, o caráter é mais importante do que a posição. Mesmo sendo filho de Saul e tendo um trono, Isbosete não demonstrou força, sabedoria ou liderança verdadeira. Sua fraqueza resultou em sua morte trágica, como vemos segundo a Bíblia em 2 Samuel capítulo 4, versículos 5 e 7. Ele foi assassinado por seus próprios oficiais que buscavam agradar a Davi. Lição: o que nos sustenta não é apenas a posição que ocupamos, mas sim o nosso caráter e capacidade de liderança. Quinta e última lição: o plano de Deus prevalece. Desde o início,
Deus havia escolhido Davi para ser rei de Israel. Isbosete tentou manter a linhagem de Saul no poder, mas seu reinado foi breve e enfraquecido, enquanto Davi prosperava. Lição: podemos tentar resistir aos planos de Deus, mas, no fim, a vontade dele sempre prevalecerá. A história de Isbosete nos ensina que uma liderança fraca, a insegurança e a dependência excessiva dos outros podem nos levar à queda. A relação de Isbosete com Abner foi marcada por uma dependência desequilibrada. E se quisermos ter sucesso, precisamos desenvolver caráter, sabedoria e confiar mais em Deus do que em alianças humanas. Diferente de Davi, que confiava no propósito de Deus, Isbosete tentou manter um reino sem base sólida, e pagou o preço por isso. No fim, vemos que o plano de Deus sempre prevalece, independentemente dos esforços humanos. E agora, eu quero saber sua opinião. Você acha que Isbosete foi apenas uma vítima das circunstâncias ou ele poderia ter feito algo diferente para mudar seu destino? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se esse vídeo trouxe algum aprendizado para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também ama estudar as histórias da Bíblia. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como esse. Aproveite também para assistir o vídeo que irá aparecer agora na tela. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.